Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e esse é o sexto vídeo do nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Nesse vídeo, que na verdade é a parte 2 do vídeo anterior, nós vamos continuar discutindo e trabalhando sobre referências, objetos, memória e passagem de valores para os métodos. Nesse vídeo nós vamos criar uma nova classe, que é a classe de desenvolvedor dos nossos jogos. Tá bom? Então vamos lá. Indo direto ao assunto, vamos para a nossa pasta e aqui dentro vamos criar um novo documento que nós vamos chamar de developer.java. Lembrando, classes sempre iniciam com a primeira letra em maiúscula. Então tá lá, developer.java e já vou abrir aqui no editor de texto. Vamos criar a nossa classe seguindo o padrão que nós já vimos criando aqui, public class developer, sempre o nome da classe precisa ser exatamente igual ao nome do arquivo. E agora nós precisamos definir, assim como fizemos para game, os atributos da classe e os seus comportamentos. Inclusive vou copiar aqui o comentário para que a gente não precise reescrevê-los. Então, atributos e comportamentos. É sempre isso que uma classe tem. Vou colocar aqui apenas comportamentos da classe. Então a gente pode pensar na classe developer quais atributos essa classe teria. Um deles, com certeza, seria do tipo string, que então é uma frase que vai ser o nome daquele desenvolvedor, certo? A gente poderia pensar em que outros atributos será. Essa é sempre uma pergunta muito importante que vocês devem se fazer quando estiverem criando classes, quando estiverem modelando o sistema, analisando o sistema. Para esse primeiro momento, vamos manter a classe desenvolvedor simples, vamos apenas ter esse atributo nome nela. E depois, na medida que a gente vai desenvolvendo o projeto, a gente vai aumentando a complexidade das nossas classes. Tá bom? Também não vejo necessidade, para o que eu quero mostrar para vocês, de ter algum comportamento aqui na classe developer nesse primeiro momento. Então vamos manter ela bem simples assim, a classe desenvolvedora terá apenas um nome, mas no futuro a gente vai ampliar, a gente vai refatorar a classe. Então refatorar também é uma palavra nova, provavelmente aí no vocabulário de vocês, que é então a reanálise, a recriação da classe, a gente vai alterar o que ela significa, vai dar novos comportamentos para aquela classe, para aquele código-fonte. Sempre, claro, tentando melhorar o código-fonte e também tentando fazer com que ele fique mais completo ou que atenda às necessidades nossas do futuro. Então a gente precisa às vezes refatorar, então reformatar de certa forma. Certo? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aqui na classe game, então a gente vai começar agora então a expandir ela. A gente já tinha feito aqui com os atributos name, price e discount, e aí tinha o comportamento get final price. Nós vamos agora então começar de certa forma a refatorar essa classe. A gente vai expandir o que ela significa. E um game, ele possui sempre um desenvolvedor. Então aqui nós vamos, como atributo da classe game, nós vamos adicionar um desenvolvedor, um atributo do tipo developer, que é essa classe que nós acabamos de criar aqui. Developer, e aí vamos chamar ele de developer mesmo. Então essa aqui é a referência para o objeto que será do tipo developer, correto? Por enquanto, então é isso. Então agora o nosso game ele tem um desenvolvedor aqui, e esse desenvolvedor ele tem um atributo do tipo string, que é o nome desse desenvolvedor. Aqui na main, quero fazer com vocês o seguinte experimento. Vou até desfazer aquilo que eu havia feito no finalzinho do último vídeo, que era a criação da string, a passagem de valores aqui para vocês verem quando que um conteúdo era modificado ou não, quando a gente passava a referência, o valor para um método. Então eu vou manter aqui o println. E agora olha só que interessante. Como nós criamos aqui dentro o método println, caso a gente queira desativar a impressão
Lembrando que a gente sempre chama esse método e passa uma string para ele. E é aqui dentro que nós efetivamente chamamos o método que imprime no console. Então agora a gente pode aqui simplesmente comentar esse systemoutprintln que nada mais será impresso. Então, como a gente está utilizando esse método, sempre que a gente chama ele não vai ser feito nada. Agora é como se a gente tivesse ativado ou desativado a função de imprimir. Então vou recompilar todo mundo aqui, javac asterisco.java, vou rodar a main e nada foi impresso. Por quê? Porque a gente simplesmente comentou aqui. Inclusive, a gente pode deixar isso aqui um pouquinho melhor. A gente pode aqui na classe main, como atributo dessa classe, a gente pode criar um boolean. Então um boolean é aquele tipo de valor que assume apenas aquele tipo de variável, na verdade, que assume apenas valores positivos ou falsos. Esse boolean será chamado de printlog. Então esse printlog vai ser ou true ou false. Ele vai iniciar como true, certo? E aqui no nosso método println, a gente vai fazer o seguinte comportamento. If print log, aí sim a gente imprime. Se o print log não for verdadeiro, a gente não imprime. Então agora ele está verdadeiro. Vejam só, vou compilar aqui. Opa. Ah, tá. E a mesma coisa do outro vídeo. Como eu estou trabalhando com métodos estáticos aqui, a gente precisa que essa variável seja estática também. Então, de novo, relevem o que significa esse ser estático no contexto da classe main. A gente só vai precisar, por enquanto, utilizar aqui na main, certo? E num dos vídeos da sequência, na verdade, mais para o fim do curso, a gente vai entender o que significa esse estático. Então, a gente precisa dizer que esse cara aqui é estático também. Recompilar. Agora sim, sem nenhum erro, e Java main. Então, como o print log aqui está como true, ele imprimiu. Mudando ele aqui para falso, recompilando, rodando, ele não imprimiu nada. Olha só que legal, a gente criou esse método, fizemos um if aqui, e agora simplesmente alterando o valor desse atributo de true ou false, a gente tem ou não um comportamento. Vamos manter aqui como falso, porque eu não quero manter todo esse log aqui. Eu até vou deixar eles juntos aqui, né? Já que eles são em relação aos mesmos objetos. Não quero ter todo esse print aqui. O que eu quero fazer é o seguinte. Criei dois novos games aqui, e agora o game ele possui um desenvolvedor, então ele possui um atributo do tipo developer. Mas a gente não inicializou esse atributo aqui no início. Então, logo depois de criar o primeiro game, que é o Counter-Strike, eu vou tentar imprimir system.out.println o cs.developer, já que esse é um atributo agora da classe game. O que será que vai acontecer? Vamos ver lá. Recompilar e rodar. Então, ele imprimiu aqui o nulo. E a gente sabe que ele imprimiu por conta disso aqui, porque a gente manteve o print log no falso. Então, o único método que a gente está pedindo para imprimir através do systemout.println é essa linha aqui. Então, o cs.developer ele imprimiu null, que é talvez uma nova palavra-chave aí para vocês, uma nova palavra reservada da linguagem Java. Quando a gente tem a referência que não foi inicializada, como nesse caso aqui, que a gente tem o desenvolvedor Counter-Strike, quer dizer, a gente tem o game Counter-Strike sem um desenvolvedor, ele imprimiu nulo. Essa referência ainda não foi inicializada. Agora, a gente pode, por exemplo, criar aqui na main um novo developer. Então, esse nosso developer, a gente vai chamar ele de... vou colocar o meu nome aqui. Developer Lucas New Developer. E aqui... Lucas.name recebe, é uma string, vou chamar aqui o meu nome completo, Lucas Bueno. Então, criei um novo developer, é uma referência chamada Lucas para um objeto do tipo developer. Criei o objeto efetivamente com o new developer e atribuí este novo objeto para essa referência. O nome desse objeto com Lucas.name é Lucas Bueno.
Agora eu vou dizer que o desenvolvedor do cs.developer, já que aqui no game a gente tem um developer agora, é o Lucas. Então eu passo agora a referência aqui. Então a referência do desenvolvedor é Lucas. Então agora eu passei a referência para o desenvolvedor do CS. E na sequência eu vou manter esse comportamento de impressão. Compilar. Rodar. Então agora ele imprimiu a posição da memória do objeto Lucas, certo? Mas que está também atribuído aqui ao cs.developer. Na sequência eu vou fazer o seguinte, system.out.println Lucas. E vamos ver lá o que vai acontecer. Compilei, rodei. Vejam que ele imprimiu exatamente a mesma referência. Então eu criei o objeto desenvolvedor e o referenciei através desta variável Lucas. Disse que o cs.developer recebia a mesma posição da memória dela. E aí pedi para imprimir, então, para a gente conferir cs.developer e Lucas. E ele imprimiu exatamente a mesma coisa. E a gente pode também fazer o seguinte agora. Então, cs.developer.name e lucas.name. A gente vai pedir para imprimir o nome. Tem que ser a mesma coisa, já que é o mesmo objeto. Mas vamos só conferir aqui. Compilei, rodei. Tá lá, imprimiu a mesma coisa. E agora o que eu queria mostrar para vocês, já que a gente trabalhou no último vídeo também em relação ao conteúdo, quando eu coloquei um valor aqui, passei no método, para o método e alterei o valor da referência e vi o que tinha acontecido ou não, se os valores estavam iguais. Agora eu vou fazer assim, ó. Aqui, cs.developer.name recebe teste. E lembrando, eu acho que isso já ficou claro agora, não sei se eu falei num dos últimos vídeos, mas a gente sempre usa no Java o ponto e vírgula para sinalizar o final de uma linha. E daí vou imprimir aqui system.out.println lucas.name. E agora sim é a pergunta de $1 milhão. O que será impresso? Então a gente tinha aqui o csdeveloper.name e o lucas.name com o mesmo conteúdo. Agora eu alterei o csdeveloper.name para teste. Mas eu estou imprimindo o lucas.name. Vamos ver lá o que vai acontecer. Opa, faltou um ponto e vírgula. Tá aqui, ó. E aí, eu até estou fazendo isso rápido já. Vocês com o tempo também vão entender isso rápido, mas aqui no terminal, os erros que o compilador do Java detecta, ele já tenta mostrar para a gente aonde que ele detectou esse erro. E aqui no caso é um erro muito fácil, né? Que ele esperava um ponto e vírgula no final aqui dessa linha. Então é a linha 17 da classe main.java, ele esperava um ponto e vírgula. Então vamos lá, recompilar e rodar. Tá aqui, então ele imprimiu o teste. Esses dois primeiros aqui são desses println. E na sequência, então, a gente alterou o cs.developer.name para teste e pediu para imprimir o lucas.name. E ele imprimiu o teste mesmo. Por quê? Porque essas duas referências, elas estavam basicamente apontando para o mesmo objeto na memória. E a gente alterou o valor do nome daquele objeto. Então, as duas que estão apontando para o mesmo objeto, elas vão, então, né, a gente mudou o valor do objeto, não o valor das referências, tá certo? Se não ficou claro, façam mais testes, codifiquem outras opções, vejam o resultado, compilem, revejam os vídeos, voltem, assistam, porque pode ser um pouco confuso isso no começo, mas quando cair a ficha de vocês, vocês vão ver que faz bastante sentido. E vai ser bastante importante vocês entenderem essa diferença entre referência, valor de um objeto e o que nós estamos modificando, tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. No próximo vídeo, a gente passa a ler os dados do usuário, então os dados que o usuário digitar aqui no console, tá certo? Então até o próximo vídeo, valeu!